Olá, boa noite. Acordo de cooperação técnica assinado hoje no Conselho Nacional de Justiça vai padronizar o formulário de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher. Supremo valida normas do Conselho Nacional de Justiça sobre concursos para cartórios. Tribunal de Justiça de São Paulo mantém condenação de torcedor que provocou tumulto e incitou violência em estádio. Superior Tribunal de Justiça mantém dissolução compulsória de empresa por envolvimento em sonegação de mais de 500 milhões de reais. Plano de saúde que se negou a fazer parto de urgência em Brasília terá que indenizar paciente. Juiz de Goiás é alvo de operação por suspeita de envolvimento em crimes de corrupção, fraude processual e lavagem de dinheiro. E ainda, Conselho Nacional do Ministério Público lança campanha para coibir o assédio eleitoral e ajudar o cidadão a identificar e a denunciar essa prática. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 13 de agosto, começa agora. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, recebeu, ao lado dos ministros Edson Fachin, Cristiano Zanin e André Mendonça, os dirigentes das principais companhias aéreas do país para tratar da alta litigância no setor. A audiência reuniu representantes das empresas Azul, Gol e Latam, do SEST Senat e da Confederação Nacional do Transporte, além do presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, Tiago Souza Pereira, e da conselheira do CNJ, Daniela Madeira. Segundo os dirigentes, a alta litigância afeta o custo das passagens, os investimentos do setor e a oferta de voos em todo o país. E na sessão plenária de amanhã, os ministros do Supremo devem analisar uma ação movida pela Procuradoria-Geral da República que questiona mudanças no Código Brasileiro da Aeronáutica. Essas alterações tornaram sigilosas as investigações de acidentes aéreos realizadas pelo CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. A reportagem é de Marta Ferreira. Uma lei de 2014 alterou artigos do Código Brasileiro de Aeronáutica, que tratam do acesso a informações do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o SINPAER, e sobre a proteção do sigilo nas investigações desse tipo de acidente. Um dos dispositivos da nova redação determina, por exemplo, que informações sobre as causas dos acidentes obtidas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, responsável por verificar os destroços de aeronaves, sejam fornecidas apenas por ordem da Justiça. O então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ajuizou uma ação no Supremo questionando a validade dessas modificações. Uma das alegações é que essas restrições violariam princípios da finalidade e da eficiência, porque impedem ou dificultam que a investigação civil e criminal de acidentes aéreos progrida de forma célere e eficaz. Argumenta ainda que esses dispositivos interferem nos poderes constitucionais de investigação do Ministério Público e da Polícia. A ação foi levada a julgamento em sessão no plenário virtual em 2021. O relator do processo é o ministro Nunes Marques, que não atendeu ao pedido feito na ADI. Ele afirmou que as normas estão em plena sintonia com a legislação internacional sobre o tema. Nunes Marques explicou ainda que a confidencialidade garantida da comunicação entre os gestores e os operadores da aviação é imprescindível para que os operadores continuem a reportar situações de insegurança ocorridas no dia a dia da aviação e assim colaborem para um espaço aéreo mais seguro. Caberá ao juiz, em cada caso, avaliar se a liberação das informações tem relevância para o processo penal. O relator destacou também que as novas disposições do Código Brasileiro de Aeronáutica permitem que as investigações ocorram concomitantemente, prezando pela independência de cada uma, de modo que não sejam excludentes e possam cumprir suas respectivas finalidades. Agora, o julgamento vai ser retomado no plenário físico com o voto dos demais ministros.
Em sessão virtual, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal entendeu que servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná só podem representar o órgão na Justiça para defender a autonomia institucional. Nos demais casos, o TCE deve ser representado pela Procuradoria-Geral do Estado. Repórter Carolina Chaves. Os ministros analisaram uma ação apresentada pela Associação Nacional de Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, ANAP, que questionava o trecho da Constituição Estadual. A norma do Paraná permitia que o Tribunal de Contas do Estado pudesse ser representado na Justiça por servidores do próprio tribunal inscritos na OAB. Mas o relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, entendeu que essa autorização é inconstitucional por conferir liberdade excessiva ao Tribunal de Contas para definir quais casos esses servidores poderiam atuar em nome do tribunal na Justiça. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que ações de execução fiscal devem ocorrer no Estado, município ou Distrito Federal envolvidos ou no local onde o tributo foi gerado. A decisão segue o entendimento já existente, agora aplicado a todos os casos semelhantes. Os detalhes com Flávia Alvarenga. O caso envolveu uma cobrança do ICMS pelo estado do Rio Grande do Sul contra uma empresa, com a ação apresentada no município gaúcho de São José do Ouro, onde ocorreu a autuação fiscal. A empresa queria transferir o processo para Itajaí, Santa Catarina, onde está sediada, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a ação no estado. No recurso ao STF, a empresa alegou que a decisão dificulta sua defesa devido aos altos custos de deslocamento e contratação de advogado. O ministro Dias Toffoli reafirmou que o foro de execução fiscal deve ser restrito ao território do ente da federação ou ao local do fato gerador, para respeitar a autonomia estadual e o pacto federativo. A tese firmada foi que o artigo 46, parágrafo 5º do Código de Processo Civil deve ser aplicado apenas dentro dos limites territoriais do ente subnacional ou no local do fato gerador. O Supremo vai promover na próxima segunda-feira o encontro Impacto da Inteligência Artificial no Constitucionalismo Contemporâneo para discutir os riscos e os efeitos dessa nova tecnologia no direito e na democracia. O evento tem o apoio do IDP, o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, e do Bicentenário das Relações Diplomáticas em Estados Unidos e Brasil. O seminário vai contar com 2 painéis e a abertura terá a presença do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e dos ministros Gilmar Mendes, do STF, e Edilene Lobo, do TSE. As inscrições podem ser feitas em um link disponível na página do Supremo na internet, stf.jus.br. O ministro do Supremo, Cristiano Zanin, toma posse hoje como ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai ocupar vaga aberta em razão da posse do ministro André Mendonça como titular da Corte. Cristiano Zanin toma posse como ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira, dia 13. Ele vai ocupar a vaga aberta em razão da posse do ministro André Mendonça como titular do tribunal. O ministro Cristiano Zanin foi eleito pelo plenário do Supremo Tribunal Federal para ocupar uma das vagas de substituto do Tribunal Superior Eleitoral em 26 de junho deste ano. Ele assume o cargo pelos próximos 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2 ou nomeado titular com a saída do TSE de algum ministro do STF. Atual diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, a EJTSE, Cristiano Zanin nasceu em Piracicaba, São Paulo, em 15 de novembro de 1975 e se formou em 1999 pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tomou posse como ministro do STF em 3 de agosto de 2023. O TSE é composto de 7 membros. 3 são originários do STF, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 são representantes da classe dos juristas, advogados com notável saber jurídico e idoneidade. Para cada titular, há um ministro substituto. E o Tribunal Superior Eleitoral publicou hoje a tabela de representatividade dos partidos políticos e federações na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional. Os dados da Câmara são usados para calcular a distribuição do tempo de propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV. E as informações do Congresso são critério para a participação de candidatos nos debates eleitorais. A propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV vai de 30 de agosto a 3 de outubro.
A lei das eleições de 97 assegura nos debates das emissoras de rádio e televisão a participação de membros de partidos que têm, no mínimo, 5 parlamentares do Congresso Nacional. E o Conselho Nacional do Ministério Público lançou uma campanha com o objetivo de coibir o assédio eleitoral e ajudar o cidadão a identificar e a denunciar essa prática. A repórter Priscila Souza mostra como está esse movimento lá em Rondônia. O assédio eleitoral pode se manifestar de várias formas, com a intimidação de eleitores, manipulação de informação, ameaças e até mesmo a compra de votos. Esses atos não apenas desrespeitam a liberdade de escolha, mas também criam um ambiente de medo e desconfiança. Devido a muitas denúncias nas últimas eleições, o Conselho Nacional do Ministério Público lançou uma campanha com o objetivo de coibir essa prática e ajudar o cidadão a identificar o assédio e a buscar os meios de denunciá-lo. Em Rondônia, os ministérios públicos estão unidos e alinhados para ajudar o eleitor. Nós estamos nos aproximando do início da campanha eleitoral, que começa no dia 16 de agosto. E a campanha de todos os ministérios públicos atuantes aqui em Rondônia é justamente unir esforços para, de forma junta, coordenada, fazer ações para combater o assédio eleitoral. Nós vamos fazer isso levando informação para a população, para todos os atores do processo político, municípios, Estado. Também um papel de conscientização da população para que ela consiga identificar o que é o assédio eleitoral e, a partir disso, se confirmando o assédio eleitoral, ela faça as denúncias, Para este especialista em direito eleitoral, é importante que a sociedade civil abrace essa campanha junto com a Justiça Eleitoral e as autoridades competentes para combater esse ilícito. A campanha do Ministério Público Federal vai ao encontro da nova resolução do TSE dos ilícitos eleitorais, que trouxe uma nova modalidade de assédio, que é o assédio empresarial. Aquele em que o proprietário da empresa se utiliza da sua posição de controle e comando para forçar os seus funcionários a declararem voto em determinado candidato. Há uma previsão expressa também no Código Eleitoral, artigos 300 e 301, quanto ao assédio no ambiente de trabalho, o funcionário público valendo da sua posição, que obriga seus subordinados a declararem voto ao candidato de sua preferência ou que fazem parte daquele conglomerado político, ele pode responder pelo artigo 300. A seguir, a Justiça do Rio de Janeiro informa que já são mais de 300 decisões obrigando a URB a pagar créditos a consumidores prejudicados pela empresa. E ainda, plano de saúde que se negou a fazer parto de urgência em Brasília terá que indenizar a paciente. Assunto para o próximo bloco. Até já. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro informou que cerca de 300 decisões judiciais obrigam a empresa URB a pagar créditos a consumidores que moveram ações contra ela. De acordo com a lei que regulamenta os juizados especiais, se não forem encontrados bens penhoráveis da empresa, o processo é encerrado com a emissão de certidões de crédito em favor dos consumidores. Mais detalhes com Rossini Gomes. A URB ocupa atualmente a 4ª posição entre as empresas mais acionadas nos juizados especiais do Rio de Janeiro, com 17.440 ações, segundo a Justiça Fluminense. Fica atrás apenas de concessionárias de serviços públicos. Nos 23 juizados especiais que aplicam o procedimento de execução concentrada, os créditos a serem pagos pela URB somam 20 milhões e meio de reais. Valor que pode ser ainda maior em todo o estado. As principais reclamações contra a URB envolvem cancelamentos de viagens sem aviso, atrasos em pagamentos a hotéis e falta de assistência aos clientes durante as viagens. A empresa lidera o número de ações judiciais no setor de turismo no Rio de Janeiro. No Distrito Federal, uma paciente vai ser indenizada porque o plano de saúde se negou a fazer o parto de urgência. A mulher teve que pagar pelo procedimento. Repórter Pablo Lemos traz os detalhes. A paciente, com 39 semanas de gestação, chegou ao hospital particular com pressão alta, dor de cabeça e inchaço excessivo em julho de 2021.
Ela passou por exames que constataram um quadro de hipertensão gestacional. Em casos como esse, o parto precisa ser feito imediatamente. Mas o plano de saúde dela se negou a cobrir o procedimento por causa da carência. Só que a lei prevê um prazo máximo de 24 horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. A lei traz o quê? Que vale para caso de emergência e urgência o prazo máximo de 24 horas. Aí você pode me perguntar, a partir do momento que eu estou pedindo autorização? Não. A partir do momento que eu assinei o contrato, aquele prazo é o prazo a partir daquele prazo eu conto o prazo máximo de 24 horas para poder permitir ao usuário ter acesso a essa exceção que é em caso de urgência e emergência. Com base nisso, a Justiça do Distrito Federal condenou tanto o plano de saúde quanto a operadora por danos morais. A decisão reforçou que é ilegal a recusa numa situação como essa. E destacou que as empresas têm responsabilidade legal e contratual para cobrir qualquer caso de urgência. A mulher vai ser indenizada em R$ 7.000 e ainda receber quase R$ 10.500 pelos gastos que ela teve com o parto. Muitas pessoas desconhecem seus direitos. Então, o que acontece? Ela vai fazer isso com 10 pessoas. Se 3 pessoas não buscarem seus direitos pelas vias judiciais, a empresa já está na vantagem, já conseguiu evitar o pagamento de 3 coberturas, né? Então, muitas pessoas não conhecem seus direitos e não sabem que podem ingressar no Poder Judiciário para buscar tanto o ressarcimento pelos danos materiais como pelos danos morais, pelo sofrimento, pela angústia de ter a cobertura negada numa situação tão delicada, né, que é o momento do nascimento de uma criança. No mês da campanha Agosto Laranja, o alerta é para a esclerose múltipla, uma doença autoimune que compromete os movimentos e, por isso, é tão importante o diagnóstico precoce. Quem traz as informações é a repórter Dalila Rodrigues. A esclerose múltipla é uma das doenças mais comuns do sistema nervoso. Estima-se que no Brasil, cerca de 45 mil pessoas vivem com a enfermidade. Mas você sabe o que é a esclerose múltipla? A esclerose múltipla é uma doença inflamatória, neurológica, crônica, multifatorial, caracterizada pela desmielinização do neurônio, das células nervosas, que é aquela capa que recobre o neurônio e dificulta os impulsos nervosos do indivíduo. Pela fala do médico, já deu para perceber que essa doença autoimune precisa ser identificada o mais precocemente possível. E este mês, a campanha Agosto Laranja promove a conscientização da população sobre a importância do diagnóstico. A maioria das pessoas com esclerose múltipla é diagnosticada entre as idades de 20 e 40 anos, com uma ocorrência 2 a 3 vezes maior em mulheres do que em homens. Não existe uma forma de se prevenir. Por isso, é importante ficar atento aos sintomas, para o quanto antes iniciar o tratamento. Que pode ser borramento visual, diplopia, que é a visão dupla, ele pode ter ataxia, alterações da marcha, fadiga, fraqueza, ele pode ter incontinência esfincteriana, por exemplo, a urina, né? Então, são sintomas que apresentam de forma aguda e que podem, inclusive, ser remetidos em dias ou até semanas sem tratamento. Isso é um problema. Muitas vezes isso dificulta o diagnóstico correto da doença. O aplicativo de adoção do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul está completando 6 anos e os resultados são animadores. Com a ajuda da ferramenta, mais de 100 adoções já foram concretizadas. Confira na reportagem de Mauro Bercoise. A ferramenta já proporcionou 141 adoções, entre elas 37 grupos de irmãos adotados e 17 crianças com deficiência. Atualmente, a ferramenta conta com 209 perfis de crianças e adolescentes. Segundo o juiz corregedor da Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJRS, Luiz Antônio de Abreu Johnson, a chegada da plataforma tem o objetivo de humanizar a busca, através de vídeos e fotos dos jovens, e proporcionar a integração com os possíveis pais adotivos. Atualização da tecnologia.
Isso é muito importante, né, do APP. O aumento do desempenho também, né, isso é muito importante porque tanto os smartphones como os iPhones, porque ele roda nos dois, né, eles vão se atualizando, então é necessário o aumento do desempenho. Funções, manifestação e favoritar, né, aquelas funcionalidades, o próprio cadastro, também é facilitado, e redefinições de senha, visualização de mídias que são colocadas ali dentro. O app Adoção é um sucesso. Ele hoje é a ferramenta no Brasil que mais proporcionou adoções, dentre todas as ferramentas existentes. A seguir, juiz de Goiás é alvo de operação por suspeita de envolvimento em crimes de corrupção, fraude processual e lavagem de dinheiro. E o Tribunal de Justiça de São Paulo mantém condenação de torcedor que provocou tumulto e incitou violência em estádio de futebol. Voltamos em instantes. Um juiz de Goiás foi alvo de uma operação do Tribunal de Justiça do Estado nesta terça-feira. Assessores, advogados e um contador também estão entre os investigados por indícios de corrupção, além de outros crimes. Veja as informações com o repórter Pablo Lemos. O gabinete do juiz Adenito Francisco Mariano Júnior, titular da comarca de Silvânia, interior de Goiás, foi alvo de buscas e apreensões. O magistrado foi afastado por 180 dias e teve os bens bloqueados. Segundo a Corregedoria Geral da Justiça do Estado, há indícios de possíveis vendas de decisões proferidas pelo juiz. As suspeitas são de corrupção ativa e passiva, uso de documentos falsos, fraude processual, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Corregedoria iniciou as investigações após denúncias sobre a atuação do juiz. Além dele, advogados, assessores e um contador foram alvos da operação de hoje, suspeitos de participarem dos mesmos crimes e de se beneficiarem de valores que ultrapassam R$1 milhão. A decisão determinou o uso de tornozeleira eletrônica para todos os envolvidos. Para evitar prejuízo ao funcionamento dos serviços judiciários na comarca de Silvânia, o TJ designou outro magistrado para substituir o juiz. Além disso, a Justiça determinou a dispensa imediata dos ocupantes de cargos comissionados, de assessores do juiz alvo da operação, para permitir a indicação de novos profissionais pelo juiz que vai assumir interinamente a comarca do interior do estado. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal, em parceria com a FUNAI, fez uma operação para combater crimes ambientais e a extração ilegal de ouro na terra indígena Caiapó, em Orilândia do Norte do Pará. Regina Souza. Durante a ação, uma balsa usada para garimpo ilegal foi encontrada dentro do território indígena. Avaliada em R$250 mil, a embarcação foi destruída por ser difícil de remover. 3 pessoas estavam na balsa no momento da operação. O proprietário do garimpo foi identificado e responderá a inquérito policial. Além da balsa, foram apreendidos uma caminhonete e uma lancha do tipo voadeira. Esta foi a 7ª operação da Polícia Federal na terra indígena Caiapó desde maio. A região é uma das áreas indígenas mais afetadas pela atividade garimpeira ilegal no Brasil. A terra Caiapó está entre as áreas que devem passar por desintrusão, que é a retirada forçada de invasores que ocupam ilegalmente terras indígenas, conforme determinação do STF. Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas começa a enviar urnas eletrônicas para o interior do estado. Justiça mantém a condenação de torcedor por tumulto e violência em estádio de futebol. E Polícia Federal prende italiano suspeito de lavar dinheiro da máfia no Brasil. Vamos conferir. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal, com apoio do Ministério Público e da Guardia de Finanza de Palermo, da Itália, fizeram uma operação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro da máfia italiana no Rio Grande do Norte. Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva de Giuseppe Bruno e 5 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Piauí.
A Justiça Federal autorizou o sequestro de imóveis e o bloqueio de contas bancárias dos suspeitos e das empresas fantasmas envolvidas. A Direção Distritão Antimáfia de Palermo coordenou 21 buscas em várias regiões da Itália e na Suíça. Segundo as investigações, a máfia utilizou empresas fantasmas e laranjas para facilitar a movimentação e a ocultação de fundos ilícitos. O esquema teria investido 300 milhões de reais, cerca de 55 milhões de euros no Brasil. De acordo com as autoridades italianas, o valor total dos ativos investidos podem superar mais de 3 bilhões de reais. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas começou a enviar urnas eletrônicas que vão ser utilizadas nas eleições deste ano para os municípios do interior do estado. O embarque está sendo feito por caminhões até sexta-feira. A logística das urnas é feita por meio de entrepostos chamados polos, localizados em municípios estratégicos, onde é feito o processo de carga das urnas, ou seja, a inserção das mídias com os dados dos candidatos e dos eleitores das respectivas sessões de votação, com a imediata colocação do lacre, que é um adesivo em papel moeda que vai assinado pelo juiz e pelo promotor titulares da zona eleitoral. Depois disso, as urnas são levadas a outros municípios, em geral próximos aos polos, e muitas vezes ainda vão via transporte fluvial ou aéreo para os locais de votação. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão da juíza Fabiola Oliveira Silva, da 16ª Vara Central Criminal da Barra Funda, que condenou um homem por provocar tumulto, incitar e praticar violência em estádio de futebol. A pena foi de 1 ano de prisão em regime aberto, substituída pela proibição de comparecimento às proximidades de estádio e qualquer local onde se realize evento esportivo pelo mesmo prazo. De acordo com os autos, durante confusão em estação próxima ao estádio, o réu detonou rojões em direção a funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, provocando tumulto generalizado. A Justiça Federal da Primeira Região manteve decisão que negou a réu foragido participação remota em audiência de instrução. Repórter Fátima Uchoa traz os detalhes. O réu pretendia participar de forma remota para evitar ser preso, uma vez que está com mandado de prisão decretado. O pedido foi negado em primeira instância e o relator aqui no TRF1, desembargador federal Marcos Vinícius Reis Bastos, entendeu que não houve ilegalidade na sentença. Segundo o relator, na audiência de instrução é assegurado ao réu o direito de se defender, seja por advogado ou pessoalmente, inclusive por acesso remoto, desde que nas dependências do fórum. Pelo voto do magistrado acompanhado pela 10ª turma do TRF1, o princípio do devido processo legal não inclui o direito de um investigado ou acusado obter meios para se manter foragido, descumprindo a decisão judicial que decretou a prisão preventiva. No próximo bloco, o Supremo valida normas do Conselho Nacional de Justiça sobre concursos para cartórios. E ainda, acordo assinado no CNJ vai padronizar o formulário de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher. Os detalhes já já. O plenário virtual da Suprema Corte validou 2 resoluções do Conselho Nacional de Justiça. A que declara vago o cartório em que o titular fez concurso público e a que estabelece as regras do concurso para preenchimento da vaga. Veja na reportagem de Viviane Novaes. A Associação dos Notários e Registradores do Brasil, a ANOREG, entrou com uma ação no STF em 2009 contra trechos de 2 normas do Conselho Nacional de Justiça. A resolução número 80 de 2009 declarou que o cartório em que o responsável não fez concurso para o cargo deve ficar vago. Já a resolução 81 do mesmo ano estabeleceu as regras do concurso para preencher a vaga. A ANOREG alegava que o CNJ não poderia declarar vago o cartório preenchido, segundo leis estaduais, antes da Lei Federal dos Cartórios. Também questionava a necessidade de provas e títulos em concursos de remoção, defendendo que fossem considerados apenas os títulos. Mas, para o relator do caso, o ministro Dias Toffoli, o concurso público de provas e títulos para preencher vaga de titular de cartório é imprescindível desde a Constituição de 1988. De acordo com o ministro, a declaração de vacância é uma das competências do CNJ.
e a regulamentação das normas está de acordo com a Constituição. Todos os ministros da Corte seguiram o voto do relator e mantiveram as regras do CNJ. Um convênio entre o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho oferece vagas de trabalho a jovens que estão em abrigos ou já deixaram as casas de acolhimento. O acordo foi assinado durante a sessão de abertura do segundo semestre no Conselho Nacional de Justiça. Repórter Carolina Chaves acompanhou e tem as informações. Na abertura dos trabalhos do semestre, o presidente do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, prestou contas das atividades realizadas durante o recesso. Ele citou as viagens à China e ao norte do país e também lembrou a abertura no fim de julho da 18ª jornada da Lei Maria da Penha. Barroso também comemorou os resultados da resolução do CNJ sobre execuções fiscais, que permite a extinção de processos parados há mais de um ano. Com a nossa resolução sobre execuções fiscais de número 547, exigindo o protesto e permitindo a extinção das execuções até R$10 mil que estivessem paradas sem movimento útil há mais de um ano, nós já conseguimos extinguir acima de 1.700.000 execuções fiscais que atravancavam o judiciário brasileiro. Para o segundo semestre, o ministro destacou os 5 anos do Pacto pela Primeira Infância e a realização do 18º encontro para discutir metas do judiciário. O evento será em dezembro, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Após a abertura, Barroso reconduziu o conselheiro João Paulo Chouquer, que assume um segundo mandato por 2 anos. O conselheiro reafirmou o compromisso em defesa da democracia e dos direitos humanos e listou algumas causas que considera prioritárias. No primeiro mandato, já fizemos um pouco na condução de importantes políticas públicas do judiciário, como o monitoramento e acompanhamento da pauta indígena, a luta pela equidade racial, o aprimoramento da segurança pública e da segurança institucional dos integrantes do Poder Judiciário brasileiro. Ainda na sessão de abertura, o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho firmaram um acordo para ampliar o programa Novos Caminhos, destinado a jovens que estão em abrigos ou que já deixaram as casas de acolhimento. O TST vai reservar 5% das vagas de terceirizados e estagiários para contratar esses jovens. A democracia é um projeto de autogoverno coletivo que a gente deve procurar incluir todas as pessoas que a gente encontra ao longo do caminho, inclusive as que foram por alguma forma marginalizadas. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, falou que esse projeto tem feito a diferença no estado de Santa Catarina, onde começou, e que com a ampliação vai ajudar muitos jovens. O programa já direciona esse adolescente para uma capacitação adequada, para um trabalho onde oportunamente ele vai poder seguir dali com um emprego. O presidente do TST, ministro Lélio Bentes, destacou a importância do programa como instrumento para inserir esses jovens no mercado de trabalho. Como é forte a capacidade de sonhar, ministro Barroso. Como esses sonhos têm a vocação para se concretizar. Muitas vezes o que precisam é de um apoio, é de um olhar atento, é de alguém que enxergue naquela situação de adversidade o potencial do ser humano. E foi assinado também na sessão do CNJ desta terça-feira um acordo de cooperação técnica para padronizar o formulário de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher. O acordo foi fechado entre o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público e os Ministérios da Justiça e das Mulheres. Repórter Marta Ferreira tem mais informações. A ideia é que o mesmo formulário seja usado em todas as localidades do país e, assim, seja um instrumento a mais de prevenção e de enfrentamento de qualquer forma de violência contra a mulher no âmbito das relações domésticas e familiares, principalmente com a alta taxa de feminicídio no país. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, os feminicídios cresceram em 6,1% em 2022, chegando a quase 1.500 casos. Nós temos um estupro a cada 6 minutos, vitimando cerca de 75 mil mulheres e crianças de gênero feminino por ano.
E, segundo a 4ª edição da pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, quase 60 mil mulheres brasileiras sofreram violência doméstica por dia em 2022. O formulário agora ganhou uma linguagem mais simples. As 25 questões do formulário mapeiam a situação da vítima, do agressor e o histórico de violência na relação entre os dois. A ferramenta foi elaborada por especialistas da área, tendo por base os dados nacionais e as experiências internacionais de enfrentamento à violência doméstica. Para o ministro da Justiça e Segurança Pública e para a ministra das Mulheres, ao identificar fatores que podem mostrar maior risco de feminicídio, o formulário auxilia o sistema de segurança pública e de justiça a elaborar um plano de segurança e de apoio à vítima. Nós vamos envidar os melhores esforços para que este formulário chegue realmente às mãos das autoridades policiais, para que possam depois, juntamente com o judiciário, avaliar os riscos que sofrem as mulheres, os potenciais riscos que sofrem as mulheres, e que permitam aos juízes tomarem as medidas adequadas para protegê-las. Nós temos aqui um formulário que vai conseguir fazer com que todos os profissionais, iniciando pela segurança pública, mas passando por todos os profissionais da área, tenham uma avaliação de qual é o risco, qual é o potencial, para que nós possamos tomar as medidas cabíveis. O formulário será anexado aos inquéritos e aos procedimentos relacionados à prática de atos de violência doméstica para auxiliar nas decisões de medidas protetivas pelos magistrados. Poderá ainda subsidiar a atuação do Ministério Público e dos demais integrantes da rede de proteção. Nós estamos aqui tratando dessa atualização desse formulário, de maneira que a polícia, o Ministério Público e o Judiciário terão acesso simultâneo a todas essas informações, no momento que a tecnologia nos brinda com essas facilidades, a gente ainda estava com dificuldade de todos terem esse acesso. O ministro Luiz Fux do Supremo se reuniu com o governador do Rio Grande do Sul e outras autoridades numa audiência de conciliação que discutiu medidas emergenciais para combater a crise provocada pelas enchentes no estado. A repórter Viviane Novaes acompanhou. A audiência com o ministro Luiz Fux reuniu o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o presidente da OAB do estado, Leonardo Lamáquia. A OAB entrou com uma ação no STF para pedir urgência na extinção da dívida do estado por causa da calamidade em razão das enchentes e do passivo com a União, que chega a 100 milhões de reais. O presidente da OAB disse que a ação está suspensa por enquanto. Por hora, esta mesa de negociação tem sido fundamental para que, não obtendo diretamente a extinção, nós consigamos significativos recursos para o estado do Rio Grande do Sul, como até agora já conseguimos praticamente 8 bilhões de reais que foram objeto dessas mesas de negociação. O que se discute agora são medidas emergenciais para combater a crise. Eduardo Leite disse que nesta terça-feira foi feita a homologação e formalização do que já tinha sido anunciado na audiência de conciliação anterior. O governo federal ofereceu antecipação para este ano de aproximadamente 680 milhões de reais em compensação financeira devida ao estado pela perda de arrecadação de ICMS e mais 4 bilhões e meio de reais em precatórios expedidos pelas justiças federal, estadual e do trabalho, que seriam pagos somente em 2025. O governador do Rio Grande do Sul disse que outras medidas para o estado foram colocadas à mesa. Um deles diz respeito às compensações previdenciárias. O estado tem administrativamente já as demandas aqui para a União de cerca de 1 bilhão de reais de compensação previdenciária, de servidores que se tornaram servidores estaduais, estão sendo pagos pelo Estado, mas que a receita das contribuições previdenciárias ficou com a União, que precisa ser passada ao Estado. A gente pede que agilize isso. Tratamos também sobre um precatório existente por parte da União junto ao Estado, que é o da imunidade tributária da nossa companhia de saneamento. Embora nós tenhamos privatizado a companhia de saneamento, no processo de privatização nós deixamos este precatório como um ativo para o Estado. O Superior Tribunal de Justiça manteve a dissolução compulsória de uma empresa por envolvimento em sonegação de mais de 500 milhões de reais.
Repórter Kátia Gomes com as informações. De acordo com a lei anticorrupção, dissolução compulsória de uma empresa pode ocorrer quando há prática de atos lesivos à administração pública. Dentre elas, dificultar investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos. Esse foi o caso de um recurso especial julgado pelo STJ. De acordo com o Ministério Público Federal, a empresa teria integrado uma organização criminosa ligada ao chamado Grupo Líder. Para o MPF, as sociedades empresariais integrantes desse grupo teriam se especializado em praticar atos como sonegação fiscal, apropriação indébita previdenciária, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra a empresa por ter integrado uma organização criminosa. Segundo o MPF, a organização criava empresas de fachada usando laranjas com o propósito de garantir a livre entrada de recursos no caixa do grupo e blindar o patrimônio contra ações promovidas pela Receita Federal. A organização criminosa teria sonegado mais de 527 milhões de reais. Em primeiro grau, a empresa foi condenada à dissolução compulsória por ato lesivo à administração pública. A sentença foi mantida pelo TRF5. No STJ, a segunda turma negou o provimento ao recurso especial da empresa. O relator, ministro Herman Benjamin, destacou que a lei prevê como ato contra o patrimônio público a constituição das chamadas empresas de fachada para enganar a fiscalização tributária. O Tirão Pai Presente movimenta os fóruns de Cuiabá e também do interior do estado de Mato Grosso com audiências de conciliação e coleta de DNA para reconhecimento de paternidade. A iniciativa vai até sexta-feira, dia 16. Veja na reportagem de Laura Meirelles. Ter o nome do pai na certidão de nascimento é um direito de todos, mas muitas crianças, adolescentes e até adultos sofrem com essa lacuna no documento e na vida. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça instituiu o Mutirão Pai Presente, uma iniciativa executada pela Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, NUPEMEC e parceiros, que estimula o reconhecimento de paternidade. Até o dia 16 de agosto, as partes interessadas podem comparecer ao fórum mais próximo de sua residência e solicitar uma audiência de conciliação. É importantíssimo essa ação, tendo em vista, primeiro, que com reconhecimento da criança ele poderá ter os benefícios sociais e, sobretudo, a dignidade como ser humano. A Yasmin tem uma filha que vai completar 1 ano de idade e procurou o Fórum da Capital para agendar a sua audiência de conciliação. No dia e horário agendados, a pequena e o suposto pai precisaram coletar material genético para a investigação de paternidade. O sangue foi enviado ao Laboratório Central do Estado, LACEN, e em até 60 dias o resultado estará disponível. É um direito dela, porque ela vai crescer, ela vai me perguntar, cadê meu pai? E em vários lugares, vários lugares que você vai, o povo já pergunta, cadê o pai da certidão da criança? Tem escola que tem uma certa idade, que a escola mesmo pede, manda um papel notificando para fazer reconhecimento da paternidade. É um direito da criança ela saber, porque agora ela não entende, mas depois ela vai começar a entender. Vai ter festinha na escola, Dia dos Pais, festinha, aniversário, as coisas importantes na vida dela, não vai ter o pai presente. Então, por isso que esse projeto Pai Presente ajuda muita família que não tem condição financeira de pagar o DNA. Também é possível solicitar o reconhecimento de paternidade quando o suposto pai já é falecido. Nesses casos, bastam vir acompanhados ou dos irmãos por parte de pai, ou os tios por parte de pai, enfim, algum parentesco próximo que autoriza a coleta do exame de material DNA para fazer o exame. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Continue agora com a nossa programação. Uma boa noite para você. Até amanhã.